principalmente o reino dele esteja no coração de cada um. Como eu cheguei atrasado, não peguei o louvor e não tive o tempo necessário para dar o verdadeiro ação de graça. Quero aproveitar esse começo aqui do culto, antes de tudo, marcar o tempo, eu ia falar sobre um assunto, como eu faço no B, como de costume, e como já tinha pregado sobre tal assunto, eu ficava perturbado em espírito para ver se era aquilo mesmo que o Senhor queria que eu falasse. E cada dia foi passando, aí quando menos eu achava que tinha, sei lá, nem me preocupava, aí o Senhor me impressionou no meu coração, vou falar de uma outra mensagem. Aí eu tenho certeza que é isso que Ele quer que eu fale. Como prova, não só há um mês atrás isso, mas como prova, hoje foi a Escola Sabatina, embarcou um pouco que eu vou falar. Em relação a isso e as segundas ações de graça que eu dou, em relação à quinta-feira, como a Lenice testemunhou que Deus livrou ela, eu também tive um livramento, pode dizer. Estava no cruzamento, estava passando a faixa, tranquilo, só esperando o sinaleiro fechar e tal. O sinaleiro fechou, deu uns 5 segundos ainda, passou 2, 3 carros. Aí um que vinha em alta velocidade pegou o vácuo do que estava na frente, que já estava atrasado no sinal vermelho, foi. Aí quando ele viu que eu estava movimentando assim, né, para eu sair, ele só deu uma freada, desviou. Aí eu estava assim, aí o pessoal do outro lado da faixa ficou olhando assim, espantado em mim, quando eu estava relaxado, né? Eu falei, realmente, para explicar é só Deus. E quando eu estava tranquilo, eles espantados. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma citação. Quando o Senhor nos envia os seus servos com repreensões, com admoestações, com advertências, não devemos afastar-nos e recusar receber a mensagem, porque não provém de homens cultos. Não devemos dizer, essa mensagem não é necessária. Toda mensagem que vos é transmitida pelo mensageiro de Deus é para o vosso bem, a fim de ensinar-vos mais cabalmente o caminho da salvação. Essa situação está em Este Dia com Deus, página 165. O sermão ele embarca em 2 partes. O versículo-chave, gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Tiago 4. Versículo 4, quem tiver disposição pode falar. 4:4. Gente fiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Como a mensagem adventista original é o povo que prega a volta de Jesus. Esse grande dia está muito perto e logo se aproxima cada vez mais. Está às nossas portas, todas as profecias em todos os sentidos da Bíblia estão se cumprindo. Quando ele aparecer lá nas nuvens, os que não buscaram de todo o coração e os que deixaram enganar voluntariamente, não guardando a sua lei, essa lei, a gente, quando falamos, não é só os 10 mandamentos, e sim cada aspecto que Deus nos deixou, cada aspecto que Ele nos deixou. Certamente, essas pessoas perecerão. Nesse momento eu
gostaria que guardasse duas citações no seu coração em relação a essa introdução. Que entre o mundano e o que serve fielmente a Deus, acha-se um grande abismo. Haverá uma classe que estará amadurecendo como trigo para o celeiro de Deus, e a outra classe como joio para o fogo da destruição. Essa primeira parte eu vou falar de um tipo de cristão que Deus está chamando, está divertindo. Pois bem, há muitos que professam ser seguidores de Cristo e até aos nossos olhos parece que servem. Mas como o Senhor sonda os corações e os santos anjos estão anotando o relatório de cada um, no fundo do coração dele ainda tem espaço. Ele, em vez de servir a Deus, está servindo a si próprio. Aceitamos nós ou não essa advertência. O que vale notar é que o Senhor não vai aceitar covardes em seu exército, que nem lá os exércitos de Gideão, os 3.000, não. Os soldados do Senhor, eles se revestem do que o Senhor tem e o que Ele dá. Portanto, se a gente quer ser o que a gente não é, isso não provém de Deus. Então, dai, recebei e dai para o Senhor cada um. Portanto, Deus aceitará homens sinceros, equilibrados e íntegros nessa caminhada. Assim como está escrito em Mateus 18:3, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornares como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Agora eu vou mais a fundo nesse tipo de cristão. Muitos têm procurado essa tal neutralidade e confortabilidade num tempo que é momento solene de preparação final do povo de Deus para essa crise final. Certamente para esses que pensam que pode haver um momento para cochichar em dois corações, em dois pensamentos, eles vão fracassar não só na ira vindoura, mas já logo em seguida, porque vai cair. Além de que homens e mulheres indecisos são os melhores aliados de Satanás. Que nem Cristo falou em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou devotará um e desprezará o outro. O que é fato é que não podemos servir a Deus e a riqueza, mas não só dizendo a riqueza, qualquer outra coisa que tira Deus em primeiro lugar. Então, o que Deus quer? É que sejamos leais a Ele e à verdade, defendendo firmemente o que é correto e por que é correto. Aí é a importância da gente pesquisar e buscar o que a gente cremos. Todos que são... As reivindicações de Deus é levar seu povo a sair do mundo e separar-se. Não tendo comunhão em nenhuma hipótese com as obras infrutíferas das trevas. Assim como está em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. De todas as possibilidades de servir a riqueza, o próprio eu, ele precisa ser posto em sujeição ao jugo de Cristo. O grande mestre convida a todos a aprender dele. Esse é o jugo.
O jugo é um instrumento de trabalho. A gente somos, se tomar o jugo de Cristo, a gente somos o instrumento do serviço dele. Assim, Mateus 18, 11 está escrito: o Filho do homem veio salvar o que estava perdido. Ou seja, ele pegava os jugos tão pesados do mundo e tornava tão pesado que ele não poderia se livrar. Uma delas é o pecado. Assim, Jesus já levou esse jugo e o fardo que ele tem para cada um é muito mais leve do que imaginamos. Mas o que desejam ser salvos tem que estar disposto a serem salvos da maneira designada pelo Senhor. Assim, o que foi dito na escola sabatina, temos que entregar tudo e deixar que Deus designa cada aspecto dessa caminhada. A abundante graça de Deus é a única esperança do homem. E cada pessoa que decide por ele e tira tudo que atrapalha ele, luta e resiste para não atrapalhar a sua comunhão com Deus, o Senhor leva a sério cada um desses pequeninos e a cada minuto está ao lado de cada um. Essa aqui é a mensagem final da primeira parte. Realmente fomos chamados para ser o povo especial do Senhor. No sentido, numa espiritualidade muito elevada do que temos visto ou viver. O mundo jaz em iniquidade e o povo de Deus deve sair do mundo e separar-se. Eles devem estar livres de costumes e hábitos mundanos. Não devem condescender com sentimentos mundanos, mas de seguir-se como povo peculiar do Senhor e ser diligente em todo o seu serviço e na obra de Deus. Não devemos ter comunhão alguma com as obras das trevas em hipótese nenhuma. Ainda mais que chegou a verdade agora, vamos lutar para resistir contra qualquer espírito que não veio do Senhor. E nesse primeiro momento aqui, da primeira parte, a gente vê que quando a pessoa recebe a mensagem, é um momento de decisão. Nesse momento de decisão, é o momento que a pessoa enxerga realmente o poder de Satanás e as duas luzes se encontram. Esse momento é muito importante, a pessoa ter a ciência de que as obras de Satanás são ruins e se a gente não dar ouvidos e não decidir, esses ataques deles que parecem tão visíveis e a gente corre o perigo de endurecer o coração, desviar, não decidir, deixar sempre para depois, endurecer e depois não enxergar mais esses ataques. Agora é a segunda parte, que está bem intimamente com a primeira. Depois de separarmos e viver na glória e na presença do Senhor, vem um momento crucial, que vem as tentações. Vamos ler Tiago 4, 7 e 8. Se tiver discussão, Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos pecadoras, e vós, que sois de anjo pobre, limpai o coração. Assim como eu falei na primeira parte, volto a repetir: nunca houve um tempo em que homens e mulheres cristãos, em todos os caminhos de sua vida, tivesse tão grande necessidade de clara visão espiritual.
Na vida, toparemos com surpresas súbitas, desapontamentos e tentações. E esses aspectos só vêm depois que você faz a escolha certa, que é ao lado de Deus. O inimigo sempre vai se levantar. Portanto, em nenhum momento da história é tão crucial do que não podemos perder Cristo de vista nem só um momento. E como seus seguidores devemos orar, crer nele e amá-lo intensamente. Aqui eu vou começar com o exemplo do mestre, como ele tratava dessas situações. Essa primeira situação foi quando Satanás vinha com as pequenas coisas e ele sempre mantinha firme e não cedia. Satanás exigiu de Cristo um milagre como sinal de sua divindade. Mas aquilo que é maior que todos os milagres, ou seja, uma firme confiança no assim diz o Senhor, foi um sinal que ele, Satanás, não podia contestar. Enquanto Cristo se conservasse nessa posição, o tentador não poderia obter nenhuma vantagem. E assim o mestre era robustecido pela fortaleza que a palavra de Deus é. E assim o vencia. Portanto, o Salvador decididamente, ele enfrentava e resistia de forma firme e resoluta aos ardes de Satanás. Essa é a parte as pequenas coisas que ele não cedia. Agora, um momento muito crucial que eu vou citar, que é em relação aos momentos que ele sofreu muito, como por exemplo lá no Getsemane. Até sobre o bom mestre sobreveio tempos pesarosos e desalentadores, como lá no Getsemane. Ele foi ali orar, porque era um momento tão pesado que ele tinha que ter uma comunhão muito forte. Ali, realmente, ao pesquisarmos e andarmos vasculhando em toda a palavra, a gente percebe que é um momento de muita debilidade e vulnerabilidade espiritual que o mestre enfrentou. Ali ele foi assaltado pelas maiores e ferozes tentações possíveis de se imaginar. Assim, dessa forma, pensava Satanás prevalecer na batalha. Por quê? Satanás tinha motivos para pensar assim. Foi com esse método ele obter a vitória sobre os homens e mulheres. E como era? Quando a pessoa deixava sua resistência, ou seja, ler a palavra e se fortalecer em Deus. E faltava força de vontade. E por fim, a pessoa deixa de repousar na segurança de Deus, e a fé ali vacilava. Até mesmo os que eram valorosos homens de Deus pegaram esse caminho e caíram. E todos foram vencidos. Mas, se enfrentarmos o nosso inimigo como fez Jesus, certamente escaparíamos de muitas derrotas. Quando nos sobrevém a tentação, precisamos de discernimento espiritual para podermos descobrir a atuação de Satanás. Como primeiro eu já disse, precisamos ter discernimento para enxergar tantas obras
de luz e das trevas, e para saber que Deus, para ter a plena consciência que Deus quer o melhor para nós e Ele está pronto para mostrar o verdadeiro caminho. E assim, a luz que reluz lá do trono do Pai, que Jesus, Ele reluz para nós. Ou seja, vamos até a luz, a partir de Deus, Jesus resplandece essa luz sobre nós. Mas o que acontece? Em teoria é isso que Deus quer, mas o que acontece na prática? Vem as nuvens carregadas, nos deixa perplexos, por causa das circunstâncias que a vida nos traz, deixa-nos aflitos de pobreza em relação à presença de Deus mesmo, a glória e a certeza que é conosco, trazendo um sentimento de infelicidade. Satanás, ele se acha posto para tentar e aborrecer, e somente nesses casos. Vale lembrar que as suas sugestões e desígnios são sempre para o nosso dono. Em nenhum momento ele tenta beneficiar a gente. Ele vem e ataca os nossos defeitos de caráter, toda fraqueza, como humanos somos. Procura abalar a nossa confiança em Deus. Esse é o principal momento que realmente ele tenta aniquilar e acabar. Porque nessas condições ele se acha facilmente põe em dúvida o amor de Deus e a pessoa desconfiada da sua presença com Ele. Bem verdade que nós não podemos nos salvar do poder do tentador por nós mesmos. Ele é confirmado e é fato que ele venceu a humanidade quando tentamos fazer isso, e facilmente somos presos para eles e tornamos muito frágeis em relação às suas estratégias. Assim como foi a resposta de Cristo ao tentador, podemos ser a nossa. O que ele diz quando lá no deserto da tentação: retira Satanás. Assim podemos nós resistir à tentação e forçar Satanás a afastar de nós. Jesus obteve a vitória mediante a submissão e principalmente a fé em Deus. Assim, por meio do apóstolo, e como a gente lemos em Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É surpreendente que o mundo hoje tem pregado que nós não conseguimos vencer. Jesus venceu porque era Deus. Então, ele coloca para nós uma dificuldade. E aí o que você está lendo realmente mostra que Jesus deu exemplo a nós fazendo ele e conseguimos fazer. A minha teoria com essas pessoas é que ou eles estão superficialmente servindo a um Deus superficial, ou eles estão tão longe da verdade que eles não conseguem. Aí vem um servo e fala isso e eles rejeitam. Eu vi a primeira ação da igreja pregar isso. Nós não vamos vencer o pecado, senão vamos continuar pecando até Cristo voltar. Primeira ação da igreja. Mas quando tiver aquela fase que não tem intercessor, como é que ele vai fazer para pedir perdão do pecado dele?
Assim como está em Tiago 4,7, quão preciosa é a alma deitada com essa grande promessa. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se os provados e tentados mantivessem os olhos fixos em Jesus, e assim eles se acheguem a Deus, falando e meditando de sua bondade e misericórdia, nesse momento é tão terrível que nem um louvor, nem pode tirar um pouco desse peso. O ideal é você meditar na bondade, na misericórdia, e ir para a Bíblia correndo e ler as promessas de Deus. Porque ali Deus vai reluzir o poder dele e vai te trazer paz, pelo menos naquele momento. Assim, meditando no caráter, na personalidade e na bondade de Deus, Jesus vai chegar a nós e tirará as perturbações nos quais a gente estamos com tão baixo nível, tão sentindo falta de tudo, até sentindo que Deus não está conosco. A gente se acha um fardo impossível de ser superado. E quando a gente fazemos isso, a gente falamos e transparecemos a Deus de que todas as coisas não são possíveis. E Deus não se agrada. É verdade que tempos turbulentos estão diante de nós. Aqui, Deus está presente. Quando a gente saímos daqui, Deus não... Satanás já está em comando. Quando a gente sair daqui, ele já está preparando os seus planos para atrapalhar a espiritualidade de cada um aqui. Sabemos que essa turbulência sempre estará diante de nós. Mas isso não nos deve preocupar. Preocupar é descrer. Mas Cristo nos convida lá, como está escrito em Mateus 11:28. Vinde a todos que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. O Senhor tem tantas promessas, basta só conhecê-lo e firmar firmemente. E por mais que a gente passamos, ele vai chegar a nós. Também, Isaías 27:5, Jesus nos diz que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, de verdade, façam paz comigo. E qual é a receita? Achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Assim, essa promessa está em Tiago 4:8. Porque mesmo que o inimigo vier cheio de artimanhas, e estando na presença de Deus, o Espírito do Senhor erguerá um estandarte contra ele a nosso favor. Amém. Ou seja, se Deus é conosco, Jesus também, e todos o exército celestiais, os seus ministradores santos, a nossa parte é muito simples. É apoderar dessa força que é tão firme como o trono eterno de Deus e as suas leis e as suas promessas, crendo e confiando. Quanto mais perto estarmos de Deus, mais seguro estaremos. E por fim, Satanás, ele detesta isso, vai nos odiar, mas ele teme a presença de Deus e a tua presença. A presença de Deus em nossa vida deixa o inimigo enfurecido. Se a gente apoderar dessa força, vai aumentar os planos deles de querer atacar nós,
Mas assim como aumentará os planos dele, o poder de Deus vai se abrir mais a você. Amém. Portanto, tenha certeza, Satanás, ele treme e foge diante da mais frágil alma que encontra refúgio nesse nome poderoso. Assim como está lá em Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor, Amém. a qual o justo se acolhe e está seguro. Por fim, a recapitulação de tudo. Sede alegres em todas as circunstâncias. Como na escola de sabatina mais cedo, vai ter dias bons e ruins. O principal é estar juntando o tesouro lá no céu, em qualquer circunstância. Como foi dito, tenhamos aflições sim. Até Jesus falou isso. No mundo tereis aflições. Pois, como eu acrescentei, as astúcias de Satanás não irão recuar, irá crescer. Assim, quanto mais a pessoa está perto de Deus, aumentará essa sabedoria. E mediante essa ligação com Deus, a cada dia, buscando em tua palavra, e na prática do que você lê e viver, Deus vai abrir o seu tesouro imenso lá do céu. Nesse momento de preparação, vai ser a tua fortaleza contra as tentações mais fortes possíveis. A vida cristã é uma vida de combate, abnegação e vitória. Por isso é tão importante estar sempre resistindo, ou seja, é um tipo de combate. O nosso combate é resistir, estar sempre abnegando e a cada vitória glorificando a Deus. E assim Deus se agrada e Ele se agrada e chega a tal ponto de dar mais poder do que Ele já tem dado. Como são os mordomos, se Ele vê que deu pouco e a pessoa retorna a dar essa glória, Ele sentirá prazer em dar mais. Amém. Assim como essa vida é uma vida de combate, abnegação, vitória, ela é uma contínua batalha e uma marcha. Não precisamos ir nem correndo nem devagar demais. Precisamos no ritmo que o Senhor nos imprime. O caminho é rude, é espinhosa, de íngremes ascensões, exigindo com certeza muita fadiga por nós. Mas aquele que para na primeira obstáculo, esse Satanás já deixa de lado, porque esse já desistiu. Então precisamos passar por todos esses perigos, dificuldades, avançando a cada passo, obtendo vitórias a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. E assim sermos provados, a fim quando Jesus chegar, temos a verdadeira coroa brilhando como proporção das suas tentações. Quando mais tentações, mais vitórias, maior a sua coroa vai ser mais brilhosa. Amém. Glória a Deus. A cada momento é necessário combater esse bom combate da fé, pois resistir sem dúvida é o que devemos fazer. É preciso resistir à dúvida e incentivar sempre a fé.
Assim como as pessoas gostam de ver a vida deles sem ter Deus, ele tem fé em alguma coisa, ou é nele, ou é em outra pessoa, mas ele tem fé. Assim, o ateu, ele tem fé que tudo que ele tem é dele. Então, ele tem uma fé. Ninguém vive do jeito que vive sem acreditar em alguma coisa. Portanto, se a gente somos filhos de Deus, resistindo a essas provas, isso é um incentivo que aumenta a nossa fé. Na tentação, a tendência tem que ser dominada pela razão e não pelo sentimento ou algo assim. Por isso que Deus quer adoradores que adorem o Espírito em verdade. Aqui é a casa dele, aqui é onde ele ensina, e ele quer todo o nosso mente, que é a entrada da nossa alma, que vai para o coração. Precisamos hoje mais do que nunca, como o povo escolhido, ter a fé e a coragem dos heróis da Bíblia. Assim, se a gente não conseguirmos olhar para esses heróis e a história deles, mas sabeis que o Cristo foi o nosso exemplo. Ele sofreu todas essas coisas e venceu todas elas. Finalmente, o resumo de tudo, finalmente lembrai-vos, os que amam a Deus e são praticantes de sua palavra, cantam louvores e ações de graça, ao invés de proferir palavras de acusação, de crítica e de murmuração. Que a gente, depois de escolher o lado de Deus, que a gente podemos a cada passo que andamos, conscientemente medir cada atitude, cada escolha, para que as nossas escolhas não levem para um caminho errado. E assim, depois de escolhermos, se você está no caminho certo, as tentações vão aumentar. Mesmo aumentando, isso não é motivo de desistir e nem tirar esse propósito. Essas tentações não necessariamente é para um aspecto ou outro. São para todos os momentos. O que vier no aspecto alimentar, ou na própria fé, ou na casa, ou no trabalho, essa receita serve para todos, para você vencer todos. E assim, de glória em glória, contemplando o Senhor, dando louvores e graça, e assim somos transformados. Amém. E naquele momento, veremos a glória do Senhor nos buscar. E assim, cada um continue firme, não recuando nem um segundo. E a paz do Senhor esteja em todos e continua que sábado seja uma bênção a cada um. Amém. Alguém escolhe aí?